Olá pessoal, bem-vindo novamente. Eu sou o professor Vitor Sena. Vou gravar a parte 2 do comentário e documentário Get Back e os comentários sobre os Beatles e se os Beatles geraram uma externalidade positiva ou uma externalidade negativa com o show deles, né? Então aqui, ó, já acabei minha maçãzinha verde. Então, vamos lá para a parte 2. Que é uma parte mais econômica, ou vou trazer esse assunto para a questão mais econômica. Bom, para quem faz curso comigo, ou faz curso de economia nessa área, né, a gente tem uma definição de externalidades, e as externalidades são toda atividade de consumo, produção e lazer que afeta o bem-estar de terceiros, e para a qual não exista um mercado bem delineado. Meu óculos está um pouco pelo aqui, deixa eu tentar arrumar. Esse óculos está precisando de uma troca urgente, eu não consegui ainda. Então, externalidades são definidas como negativas se elas afetam negativamente os terceiros envolvidos, ou positivas se elas afetam positivamente o bem-estar de terceiros envolvidos. Então, isso depende do ponto de vista, né? Então vocês já sabem aonde eu estou querendo chegar, tá? Paralelo a isso, como é que a gente faz esse julgamento de positivo ou negativo? Existe ainda por cima desse julgamento individual, cada indivíduo pode fazer juízos, né? Por exemplo, se o show estava incomodando ou não a eles, tá? Então, para quem o show era legal, bem-vindo, que bacana, vou ficar aqui assistindo, isso é uma externalidade positiva. E para aqueles que estavam incomodados com o barulho, né, e eu vou fazer uma terceira parte falando dessa questão mais social, né, para os que estavam muito incomodados com o barulho, aquele show não era bem-vindo e isso era uma externalidade negativa, tudo bem? Então, olha como é que está torto. Está torto de um jeito que não se corrige mais, né? Então, existe uma função de bem-estar que eu vou mostrar aqui, que ela tenta agregar funções de utilidade individuais. Então, vamos lá para essa parte. Eu vou desenhar um pouco aqui no gráfico, né, no quadro. Não nesse, deixa eu ir para outro, peraí. Eu tenho que passar esse para cá. Então, beleza, vocês estão vendo a tela em branco aí que eu vou começar a escrever, né? E aí a gente tem o seguinte, essa função de bem-estar social é chamada de W. Aqui essa caneta não fica tão boa, tentando tentar desenhar o melhor possível, tá? Mas a letra aqui nesse quadro ela não fica muito precisa, tudo bem? Então essa função W, que é de welfare, do bem-estar, ela vai ter que agregar funções de diversos indivíduos, tá? E para quem já viu o documentário Lady B, antigo, isso aparecia também no Lady B e nesse Get Back aparece bem mais. Eles entrevistaram as pessoas nas ruas também. Eles falaram, você está gostando do show? O que você está achando? Você já é fã dos Beatles? Você não é? E, então eles foram entrevistando várias pessoas que eu estou tentando pôr aqui. A utilidade do indivíduo A, a utilidade do indivíduo B. Tá? Ao todo, eles aparecem no vídeo novo do Get Back, né? Aparecem 27 pessoas. Tudo bem? Então você vai entrevistar todos esses indivíduos aqui até chegar no indivíduo Z, né? Na verdade, com 27 pessoas seria o indivíduo AA ou A minúsculo, como você quiser, mas eu vou, por liberdade aqui, para simplicidade, eu vou pôr até o indivíduo Z. Você entrevistou aí 26 indivíduos ou 27 indivíduos e a preferência deles. E essa função F aqui, ela dá um jeito de agregar, deixa eu aumentar um pouco a espessura, que ajuda um pouco aqui, ela ajuda a agregar esses indivíduos todos,
tá? Então, como é que eu agrego esse indivíduo A, esse indivíduo B, esse indivíduo C e assim por diante, tá? Mais ainda, a gente pode dividir essa função de utilidade numa parte positiva, porque é onde eu estou querendo chegar. Nem todo mundo estava satisfeito com o show. Então, tem a parte positiva dessa função, vamos chamar aqui de WP, tá? E a parte negativa dessa função, né? Que eu vou chamar, por consequência, de WN, ok? E aí, o que é W? Nada mais é do que a agregação dessas duas funções separadamente. Então eu posso fazer uma parte aqui para os indivíduos cuja agregação é positiva. Você pode tratá-los todos como iguais ou de maneira diferente, depende do tipo de avaliação que está sendo feita. Para esse tipo de avaliação que a gente está tratando aqui, né, pode ser exatamente igual todo mundo que está nessa parte aqui, tá? Então essa é a parte positiva e essa outra parte aqui, a parte negativa. Começa no V e vai até o Z, ok? Então deixa eu pôr outra cor aqui para destacar isso, né? Laranja é bom. Essa parte aqui positiva e essa parte daqui, outra cor, negativa. Ok? Então é bem simples, né? Se essa função ela é positiva, se W é positivo, maior que zero, a gente tem que essa externalidade é positiva, tudo bem? Então quer dizer, é um resultado líquido, né, dessa conta. Se W é negativo, né, a gente tem uma externalidade negativa. E aí eu vou fazer mais uma sugestão daqui a pouquinho, tá? Vou colocar aqui por desencargo, que pode ser que essas duas contas se equilibrem, né? E aí você vai ter algo neutro aqui, né? Uma externalidade neutra a gente não analisa muito, porque geralmente pende para um lado, né? Mas o W pode ser os que ganham e os que perdem se equilibram numa mesma conta, tudo bem? Mas eu tenho mais uma sugestão. A gente pode contar os indivíduos, que geralmente é mais fácil do que pegar a utilidade ou uma mensuração indireta. Quando os economistas tentam pegar a utilidade, eles estão fazendo uma mensuração indireta de bem-estar, tudo bem? Então isso vai ser subjetivo, as coisas que eles vão utilizar aí vão ser subjetivas. Então, uma sugestão que eu tenho é algo que pega tal como funções benefício-custo, tá? Então a gente pode transformar um pouquinho essa função W aqui da seguinte maneira. Eu vou colocar aquela parte positiva aqui, tá? Estou chamando FP aqui para aqueles indivíduos que avaliam positivamente, tudo bem? E vamos chamar FI aqueles que, ou FN, desculpa, aqueles que avaliam negativamente. Então aqui embaixo. Então, o V até o Z. Mais ainda, tá? Você pode ter um valor aqui que agrega e tudo mais, mas o que eu estou sugerindo ainda é que isso pode ser uma função indicadora, tá? Não vou entrar em função indicadora aqui, mas dos diversos indivíduos, tá? Se eles consideram essa utilidade positiva, tá? Deixa eu até classificar melhor aqui, ou ser mais específico na minha matemática aqui, tá? Se isso aqui é positivo, você vai ter uma função indicadora para tanto, né? Esse umzinho aí não está muito bonito, mas essa caneta aqui não permite uma caligrafia muito favorável, tá? Então eu estou colocando benefício sobre
custo, tá? Ou número de indivíduos, eu podia indicar também dessa mesma forma aqui, número de indivíduos que consideram positivo, que gostam do show, ok? E aqui embaixo eu vou colocar número de indivíduos que consideram uma externalidade negativa, ou seja, que estão insatisfeitos com o show, ok? Então a gente vai usar essa função indicadora para contar. E aí, isso é possível contar no vídeo, né? No documentário, aparece na opinião de diversas pessoas, se elas estão gostando ou não, como é que você está achando, né? Ou não, tudo bem? Mas antes disso, deixa eu falar uma questãozinha um pouco mais polêmica dessa gravação. Deixa eu voltar aqui para a aula, da forma anterior. Não se sabe se eles conseguiram permissão da prefeitura ou não, se eles avisaram a polícia ou não. Tem um trechinho que eu vou passar daqui a pouco que mostra que eles comentam isso. Eles comentam isso, inclusive, com o manager dos Beatles na época, que era o Paul McCartney, né? Deixa eu ver quem que é o Paul aqui. Acho que Paul, esse aqui. Opa, esse aqui. Então eles comentam, olha, pô, a gente precisa pedir permissão. Mas na verdade quem mais queria provocar a polícia e a reação da polícia para dar um efeito de impacto no final do filme era o Paul McCartney. Então, se fossem perguntar para o Paul McCartney se ele queria avisar a prefeitura ou a polícia de que eles iam fazer o show, ele não ia avisar. Não sei se alguém avisa, se alguém da produção avisa, se o diretor da filmagem avisa, ou se já estava previamente avisado porque eles iam fazer o show naquele parque do Primrose Hill, né? Então veja a parte 1 do vídeo para pegar um pouco mais sobre isso. Então pode ser que eles já tivessem avisado sobre isso naquele contexto, mas não se sabe, o documentário não mostra mais sobre isso. A reação da polícia dá a entender de que eles não avisaram muito. Então vamos ver esse trecho aí do documentário e eu volto daqui a pouquinho. E aí eles subindo no telhado para conferir. Telhado do estúdio da Apple. The only thing is we've got to get some permission. E aí eles falando da permissão. So the cops don't come and throw us off. So. What happens if they go on top of the other roof? E esse é o único Then we momento. get had not only for disturbing the peace and the noise, also for trespassing. Now, good. Que eles So, falam but desse just tipo de... roughly time-wise, so I can look into gear. Yeah. So, okay, look, if we say like on Friday or something. Right. Então é isso. Em mais nenhum momento do vídeo eles falam se conseguiram ou não essa permissão. Bom, vocês viram aí, né? Então eles comentam as preocupações de fazer o show no terraço, aquele contexto de onde fazer o show surge de maneira resumida ali no trechinho do vídeo que eu estou mostrando, né? Então é isso que nós temos. Aparentemente eles não avisaram, e o fato de não avisar para a gente só ajuda aqui. A externalidade vai vir de surpresa, o efeito de surpresa vai pegar aqueles cidadãos ali desprevenidos. Alguns vão gostar. Eles fizeram esse show bem provavelmente entre 11 horas da manhã ou meio-dia, e foram mais ou menos, não chegou a 2 horas de duração, mas deve ter sido 1 hora e pouquinho de duração o show inteiro, tá? Eles gravaram ali em cima, é porque eles fizeram mais de um take de uma mesma música, né? Então eles gravaram 7 a 8 músicas, 5 músicas só diferentes, e 7 a 8 se você contar os takes, né? Então um show de 8 músicas, foi um show pequeno assim, né? Eles não conseguiram muitas músicas prontas a ponto de conseguirem elas em versão ao vivo, mas já foi icônico o suficiente, entrou para a história da música,
replicado até hoje, todo mundo copia, e filmes são feitos sobre o assunto, etc, etc. E aí várias outras bandas começaram a gravar nos telhados também, né? O George Harrison até previu isso lá no documentário, né? Outras bandas vão querer fazer isso também. Então, fizeram história, né? Fizeram história. Não sabiam exatamente onde ia fazer o show. Talvez se fosse lá no apoteótico anfiteatro de Sabrata. Sabrata é difícil de falar porque tem o Bra no meio. Sabrata. Não tivesse o mesmo impacto. Seria bonito cenograficamente, seria icônico, mas acho que não teria o mesmo impacto de um show em Londres, na Inglaterra, no telhado, na terra dos Beatles, né? Bom, então esse efeito surpresa é o que eles estavam contando, né? Agora vamos ver outro trecho do documentário em que aparecem essas opiniões positivas e negativas, tá? Por questão de direito autoral eu vou ter que editar bastante, então vou deixar só os trechos com as opiniões e os meus comentários embaixo, tá? Peço desculpas também que eu estou com uma versão do OBS aqui um pouco mais antiga e não dava para atualizar porque o meu sistema aqui ele é um pouquinho arcaico para atualizar essas coisas, então eu não consigo gerar meu fundo, tá? Eu vou colocar a minha imagem ali no cantinho e não vai atrapalhar para a maioria das imagens, mas vocês vão ver que os dois últimos entrevistados, as duas últimas, são duas mulheres, elas vão ficar muito no enquadramento ali onde eu estou, tá? Vai ficar assim mesmo, é uma senhorinha e uma outra mulher de meia idade, então eles vão ficar no enquadramento onde eu estou ali, mas eu vou contar o voto aqui pela edição normalmente, tá? Os outros vai dar para ver, então vou ter que editar um pouco o vídeo, né? Por conta de direito autoral e também para ficar mais curto, mas é isso, vamos assistir agora a contagem de votos de pessoas a favor e contra o show do telhado, o Rooftop Concert. Então vamos lá. Então aqui os preparativos quando eles chegaram no telhado. Estavam instalando o set de filmagem e a rua estava vazia, olha só. O pessoal não tinha chegado ainda para assistir. Provavelmente alguns boatos estavam correndo, porque a gente vai ver, eu vou mostrar daqui a pouquinho que algumas pessoas começaram a chegar antes da passagem de som começar para valer, né? Então, no momento que isso aconteceu, eu vou mostrar mais para frente. Essa é a câmera escondida que eles estavam tendo. E eles estavam gravando tudo lá embaixo, então levavam cabos lá para baixo no estúdio e o pessoal da gravação, o Glyn Johns e mais os outros responsáveis pela gravação, ficavam olhando um circuito interno de câmera de TV. Era uma super produção, pessoal, tinha muita câmera, muito refletor, né? Tipo, microfones da melhor qualidade, então quer dizer, foi muito bem produzido. Como eu disse, o álbum não parece ser um álbum gravado ao vivo. Aí para entrar, né, as pessoas deviam ter que falar alguma senha, porque nem todo mundo, eles queriam ver, estar curiosos lá em cima, né? Até por conta do peso do telhado. Olha lá, dois curiosos ali que já estavam sabendo. Então, quer dizer, algum boato devia estar correndo sobre o show, mas não era muito. Where's the noise coming from? It's coming from the room. Oh, You know who it Tom. is? Yeah, the Beatles, ain't it? Yeah. You like it? Yeah, it's okay. Primeiro voto. The Beatles. Oh, I think jolly good. Segundo Enjoy it. voto. Yes, very much. Nice, bright A thing to favor. see at the end of the day. You like the idea? I don't know what they're supposed to be doing. Vou contar terceiro voto como amiga dela ali também. 3.
Falando que tá perturbando a vizinhança. Ali vai chegar um terceiro policial que tá perturbando. Eu não vou contar os policiais como voto contra, porque eles estão, 2 policiais cumprindo seu duro dever. So we must have your comment. What do you think of it? What's going on? Mr. Beatles. What gives? What's happening? We decided to play for the public for nothing. Well, that's great. Bloody Ele stupid place to gostou have a 10. Nice to have something for E esse free in rapaz this não country, gostou, isn't ele it? vai ser o terceiro contra. No. No? No. Not at all. Not now, they've changed completely. Beatles. Fala que doing a gosta free dos concert Beatles on the roof. antigamente. Yeah, what do you think of it? I think it's very good. Why aren't they doing it in the street? I just thought you'd like to hear it. Yeah, well, we don't start to see them. I just can't see that it makes sense. Aquele era 11 Oh, I think it's a very good thing. e essa senhorinha aí que vai passar de novo tá contrária, 4. Então, pessoal, a gente tem aqui a contagem, né? Vamos colocar aqui escrito. A gente teve a favor 21, né, indivíduos e contra, contando com aquele último que chega, que era dono do prédio ao lado, lá onde as câmeras estavam instaladas. Então a contagem deste é também um pouco como é que fala? Ambígua. Parece que ele estava legal, achando legal a coisa, mas deviam estar buzinando no ouvido dele para que não permitisse isso, não deixasse isso. Então, quer dizer, a favor que aparece no vídeo ali, é um pouco viesada essa amostra, porque está fazendo documentário, as pessoas que estão paradas lá provavelmente eram curiosas, algumas conheciam os Beatles, como a gente vê no relato. Então, a favor eram 21 e contra 6. Eu vou usar essa conta aqui. Se a gente fizer dessa maneira que eu indiquei acima, número de indivíduos. Opa, não estou mostrando aqui para vocês ainda, né? Então deixa eu mostrar. Estava colocando aqui, mas não está aparecendo para vocês, né? E aqui, deixa eu me colocar num lugar melhor. Ó, aqui, se eu tivesse visto isso quando eu estava gravando, eu podia jogar para lá, né? Então a gente tinha 21 contra e 6. Ó, 21 a favor, 6 contra. Isso dá 3,5. Esse número vai ser importante para a gente, porque é esse tipo de conta que eu estou querendo fazer. A gente tem 3,5 indivíduos a mais que valorizam o show. Tá? Então a proporção aí é de 3 para 1, ou 3,5 para 1, né? Sendo bem exato. Seria 3 para 1 se tivesse mais um indivíduo contrário, né? Então, vamos fazer umas contas básicas aqui. Eu vou pegar o show do Paul McCartney como referência, tá? Então, vamos fazer umas contas aqui. Vamos fazer 21 pessoas que eram a favor, vezes... Vou pegar um valor médio, mas está bem para baixo esse valor, tá? Do show do Paul McCartney no Brasil em 2023, tá? R$500. Eu estou jogando para baixo, porque alguns ingressos inteiros valiam quase R$1.000, tá? Então, se você pegar essas 21 pessoas vezes R$500, a gente tem aqui um total, deixa eu pôr os reais na frente, de 10.500, ok? 10.500 reais, tá? Então esse é o benefício daqueles que valorizam o show, e eu estou colocando aqui uma proxy, né? Isso aqui é uma aproximação. Quanto que eles valorizam, né? Estou usando valores mais próximos aqui nossos, né? Eu teria que fazer em libras daquele período, jogar para a inflação, né? E repare que nem todo mundo pagaria 500 lá, tudo bem? Mas vamos dizer que se fosse um show pago, né, com o mercado, que essa é a questão da externalidade, o mercado não existe, aqui a gente está criando uma questão para aproximar um mercado que existe, tá? Quanto que, ou que poderia existir, quanto que essas pessoas valorizariam o show? Eu estou estimando aqui aproximadamente, com base nesse show de apenas um Beatle, mas muito valorizado hoje em dia, de R$500,
Tudo bem? Então sobrou esse efeito líquido aqui de 10.500. Os contrários, né? Os contrários, vou pôr até de vermelho aqui para destacar. Os contrários, a gente tem 6 pessoas. E aí eu estou sugerindo que a gente pode, inclusive, medir o valor dos contrários de maneira diferente. A gente pode falar, não, eles estão sendo prejudicados no dobro. Lembra que eles podem estar sendo prejudicados em até 3,5 vezes, pois esse é o benefício para aqueles que, ou essa é a quantidade de pessoas lá na entrevista que disse estar sendo afetada positivamente, né, que disse estar gostando. Então, eu posso até colocar aqui que eles estão sendo prejudicados em R$1.000, ou seja, 2 vezes mais, e mesmo assim esse prejuízo aqui será apenas de R$6.000. Tudo bem? Então a gente tem esse prejuízo aqui. Ou seja, aquele saldo líquido que a gente estava comentando, ele é positivo. Tá? A gente tem R$4.500 de saldo aqui na conta W. Tudo bem? Eu estou tampando aqui, né? Deixa eu tirar para voltar lá para baixo, ficar melhor. Ok. Aqui é melhor. Bem no cantinho aqui é melhor. Então eu fico com 4.500 de benefício, ou seja, maior do que 0, já estamos aí no lucro. Tá? Por que colocar dessa forma que eu considero interessante? Porque contar as pessoas pode ser interessante. Primeiro, contar as pessoas, você está equilibrando elas como iguais. Tudo bem? E isso aqui dá uma noção de grandeza também. Esse 21 dividido por 6, ou seja, o 3,5, dá uma noção de grandeza. Ou seja, tem 3,5 pessoas a mais que identificam aquilo como positivo. Tá? Você poderia dar valores diferentes? Poderia. Até aqui eu estou dando valores diferentes para o lado negativo. Ou seja, estou falando assim, olha, o lado negativo poderia até estar mais prejudicado do que o valor que eu estou colocando aí para o show. Tudo bem? Mas essa discussão é super importante. Então, o ponto aqui é fazer essa discussão de que equilíbrio é esse? Como é que essas contas entram no cálculo da externalidade? Que valores são esses que nós vamos computar? Então, quando eu coloco 3,5, eu estou falando, eu tenho que ter pelo menos uma medição. Ou eu tenho a medição do custo, e aí eu tô, por meio do custo eu falo, olha, o benefício, provavelmente aí pelas pessoas que estão dizendo serem afetadas, é 3,5 maior. Tá? Ou tenho a medição do benefício, que foi uma ótica que eu fiz por aqui, né? Eu tenho uma medição mais próxima de que benefício provável é um show como esse, e aí eu tento calcular o custo. Tá? Então, se eu faço o contrário, né? Eu vou ter aí que esse custo vai ser um pouco menor do que 1/3, né? Esse custo um pouco menor do que 1/3 do benefício. Tá? E mais ainda, se você reparar bem, né, eu posso colocar ainda aqueles mesmos indivíduos a favor, tá? 21. Só que se você pegar aqui a informação lá dos policiais, que teve 30 ligações para a central de polícia lá nos poucos minutos, a gente soma aqueles 6 com mais 30. Sem falar que eu acho que aquela senhorinha deve ter ligado, né? Então eu poderia descontá-la aí, mas com as ligações fica 21 a favor e 36 contra. Eu vou comentar mais sobre isso na parte 3, mas às vezes tinha muita gente insatisfeita que provavelmente não ia estar ali na rua, né? Tinha gente que considerava rock uma música de baixa cultura, de pouca cultura, que não era, né, uma música mais erudita, era uma música barulhenta, era uma música que não era apropriada para o horário, etc, etc,
motivos vão aparecer aí e poderiam ser muitos contrários. Ou seja, esse recenseamento, né, ou censeamento, né, recenseamento, né, censo, eu acho que é assim que escreve. Vou até conferir. Desculpa, um S só, tá? Esse recenseamento aí, ele tem que ser muito perfeito, né? Ou seja, quanto mais indivíduos envolvidos você entrevistar, né? Quanto mais indivíduos você entrevistar, melhor para isso, né? Você tem que ter uma cobertura muito boa. E também, usando a informação ali da polícia, eles falam que esqueci o nome da rua, Coltrane Street, eu acho, uma coisa assim. Estava chegando a quase 3 km de distância, né, o som. Ou seja, estava prejudicando pessoas num raio muito, muito longo. A partir ali do estúdio, né? Então, todo um raio, porque eles estavam fazendo no telhado, né? Tá por cima das casas todas. Então, realmente, devia estar alcançando bastante. Então, todo aquele bairro ali, né? Na vizinhança, acho que o Sorro, Midway, enfim, não sou da geografia de Londres para saber, mas ali é tipo uma Ipanema, Londrina. Todo aquele pessoal teria que ser entrevistado para entender quantos estavam a favor e quantos estavam contra. E nesse caso de contra, né, teria que ter depende do direito também de quem está essa externalidade, o direito de produzir externalidade. Vejam as aulas sobre externalidade que eu gravei. Então, dependendo de com quem estava esse direito, se o direito fosse o silêncio, né, os Beatles e toda a produção teriam que compensar essas pessoas que estão sendo prejudicadas pelo show no ar, tá? E essa compensação poderia até envolver aqueles valores lá que eu disse, né? Bom, é a única maneira de fazer a questão? Não. Essa função de ponderação aqui, ela é bastante discutida. Tudo bem? Os economistas discutem muito esse F, né? Que função é essa, que função que pode entrar, e isso é muito discutido, mas também é um tipo de discussão que não chega a lugar nenhum. Então, para chegar em algum lugar, é interessante essa votação, favor e contra, né? A favor são quantos e contrário são quantos. Ponderar um pouquinho, né? Esses contrários, se eles estão sendo afetados muito mais negativamente do que os beneficiados, ou vice-versa, se for um projeto que beneficia bastante a população, tal como eu falei do exemplo das vacinas, do exemplo de externalidade positiva que eu dei nas aulas, sobre vacinas, e é bem interessante, a gente pode comentar. Tudo bem? Então é isso, esse recenseamento é importante, essa técnica é importante, mas aqui está uma espécie de aplicação de um vídeo que eu já queria gravar há muito tempo sobre isso, né? E um caso simples, basta contar as pessoas, contar quantos a favor, quantos contra, qual seria o benefício que esses a favor teriam, qual seria os contrários que aqueles prejudicados têm de prejuízo, e fazer uma ponderação disso. Na verdade, vários economistas falam que essa ponderação é muito importante. Estou escrevendo aqui de novo e vocês não estão vendo mais, né? Mas acho que nem precisa mostrar de novo. Mas essa ponderação é importantíssima, porque os economistas são as pessoas ou os técnicos que ajudam a sociedade nessa ponderação de valores. Não precisa acreditar nesses valores piamente ou como se eles fossem escritos em pedra ou coisas desse tipo, mas são valores para guiar um pouquinho as nossas decisões. E é bom que a gente tenha, né? É bom que a gente tenha o quanto que é em termos monetários, se a gente consegue quantificar ou não,
se essa quantificação é boa ou não. Por exemplo, alguns problemas como perdas de vidas, muito complicado de quantificar, muito complicado de colocar um valor. Mas a gente pode fazer. E, de fato, vários trabalhos fazem essa medição de quantificação de valor. E ela ajuda a guiar algumas coisas para as nossas decisões públicas e políticas. Tá bom? Vou gravar um terceiro vídeo, não sei se ainda hoje, talvez amanhã eu gravo esse terceiro vídeo, com aspectos um pouco mais sociais, e aí usando até um pouco do outro documentário que também está lá na plataforma do Disney Plus, mas aqui meio que esgota o assunto que eu queria falar sobre Get Back e esse documentário sensacional sobre os Beatles usando toda essa footage, né, do documentário do Lady B. Ok? É isso. Fiquem aí com a imagem do último show. Abração. Tchau, tchau.